Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Olá, tudo Gente, bom? hoje tudo ótimo e com vocês? tudo Tudo bem? ótimo. Hoje aqui no Projeto Fênix a gente vai entrevistar a Luísa e a Mari. Elas têm um trabalho super bacana que chama Casar é um Barato. A gente quer lembrar vocês, no final do vídeo vai ter um botãozinho redondinho para você se inscrever aqui no canal. Não esquece. Elas vão falar um pouquinho para vocês dessa realidade, mas antes eu queria perguntar para vocês, meninas, quem é a Mari e quem é a Luísa? Começa, Mário? Pode começar, Lu. Posso começar? Tá bom. Pode. Eu sou a Luísa, eu tenho 36 anos, tive um filho aos 31, e isso acabou mudando meus rumos profissionais. A chegada do Zé mudou meus rumos profissionais e isso me fez me unir a Mari no empreendimento, né? E antes disso, é, bom, eu sou formada em design pela UFRJ, não fui uma designer feliz e realizada, trabalhei 2 anos com isso, depois larguei e fiz letras também na UFRJ, estudei literatura no mestrado, enfim, fiz toda uma carreira de letras, é, e fui professora de sala de aula de espanhol, depois trabalhei num projeto educacional como gerente de implementação de projeto durante 3 anos numa fundação. E foi justamente quando eu estava na fundação que eu engravidei. O projeto que eu gerenciava era fora do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, né? Era no norte do estado, em Quissamã, fica a quase 5 horas de distância, muitos, muitos quilômetros. E eu passava 2 semanas por mês lá em Quissamã. Então, quando o José nasceu, esse meu cargo ficou inviável para mim. Acabei tendo que sair, né? Não dava, era um trabalho que eu gostava bastante de fazer, mas enfim, a gente tem que fazer opções na vida. E Mari vai contar um pouquinho da trajetória dela, que é outra totalmente diversa da minha, que eu vim desse processo todo de CLT, de desempregada mesmo. E era feliz, assim, gostava muito do meu 13º e das minhas férias remuneradas, assim, morava assim no meu coração. Mas, enfim, acabou que nos juntamos nesse momento esse momento de maternidade, né? Logo depois que as crianças nasceram, a gente se juntou e empreendeu. E você, Mari? Fala pra gente um pouquinho quem é a Mari. Então, eu sou a Mari, eu tenho 37 anos, engravidei aos 32, o que faz com que a minha filha tenha nascido na mesma época que o José, com um mesinho de diferença. Também fiz faculdade de design, mais ou menos na mesma época que a Luísa, foi por ali que a gente se conheceu, só que eu segui com o design de forma autônoma, tive um escritório com o meu marido, depois tive um escritório sozinha, depois eu comecei a trabalhar com design de móveis, depois parei, fiz algumas incursões já no universo do empreendedorismo, fiz parte de um programa que se chama Iniciativa Jovem, fiz alguns cursos e sempre trabalhei de forma autônoma, nunca possuí uma unidade de carteira de trabalho assinada na minha vida. Estamos juntas. Oi? Estamos juntas. Estamos juntas. Não sei nem como faz para tirar uma carteira de trabalho. Estamos juntas, dois. E, enfim, vinha trabalhando direto com o design também. E o momento do nascimento da Joana, na verdade, me moveu no sentido de empreender, não como a Luísa, de vou mudar completamente o meu jeito de trabalhar, mas mais no sentido de vou organizar melhor o meu jeito de trabalhar, porque assim, meio como o negócio está rolando, não vai dar para ser. E eu já, enfim, na minha trajetória eu tive experiência de trabalhar em grande escritório como estagiária, não como funcionária, e eu sabia que aquilo também não se adequava à realidade que estava chegando para mim. E foi assim, enfim, que as nossas vidas se cruzaram com duas barrigas de coincidência e uma mesma questão para resolver, né? A questão do que seria dali para frente.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês se depararam com essa história de empreender, né? Como que surgiu essa ideia? Como é que surgiu? Primeiro, vocês primeiro tiveram a ideia de um negócio ou vocês primeiro pensaram, quero empreender, o que eu posso fazer para isso? Eu acho que, na verdade, assim, durante a gravidez, a Mari trouxe muito essa questão para mim. A gente conversava muito, né? Enfim, por quê? Íamos ser mães juntas, né? Então, além de sermos amigas há muito tempo já, a gente se uniu bastante nesse momento. E aí, Mari trouxe para mim essa questão de preciso me organizar melhor, preciso ter um negócio mais estruturado, que me dê alguma garantia, que me dê alguma melhor essa estrutura de vida. Eu, naquele momento, estava empregada. O José nasceu, eu estava empregada. E eu não sabia que isso tudo ia acontecer. E aí a Mari foi, ao longo da gravidez, ela ia trazendo essas questões para mim, e a gente ia conversando, e eu acabei dando muitos pitacos e muita ajuda para ela nesse processo de pensar o que ia ser. Inclusive, o nome Casar é um Barato foi meu, eu que sugeri, mas eu não fazia ainda, eu não sabia que eu ia ser sócia do Casar. Você sugeriu e eu estava fazendo, né? Eu ia sugerindo, a gente ia conversando e, enfim, eu participei desse processo ativamente, mas eu não fazia parte ativamente. E aí, em determinado momento, eu falei, Mari, vai fazendo aí, que aí eu escrevo para você, né? Eu te dou uma força aí com o conteúdo e tal. E quando eu vi, eu estava dentro do CNPJ, assim, tinha virado sócia do negócio. Então, quando eu voltei de licença maternidade, eu nem cheguei a voltar a trabalhar, né? A conversa que a gente teve lá no escritório foi uma conversa no sentido de, cara, não vai dar para você continuar fazendo, né? Não vai dar para eu continuar exercendo a minha função, não vai dar, então vou sair, né? Não vou ficar. E aí, nesse momento, as crianças já tinham de 4 para 5 meses, foi que eu falei, tá bom, Mari, então eu vou te ajudar mais do que eu estava achando que eu ia te ajudar. Eu vou me envolver mais com você nisso. E acabei me envolvendo totalmente, né? E aí o projeto era muito embrionário ainda naquele momento. E então enfim, eu entrei. Na ocasião, inclusive, eu ainda tentava tocar alguns projetos de design, lembra, em paralelo? Lembro. Eu trabalhava numa espécie de coworking, tinha um estagiário que a gente dividia as horas. Ele estagiava para algumas coisas que eu fazia independentemente, metade para o Casar é um Barato. A gente dividia o salário dele, inclusive. A gente dividia, cada uma pagava metade do salário dele. Exatamente. E aí, enfim, aí o projeto foi tomando conta, enfim, engoliu Luísa, engoliu Mariana. Então, assim, não sei se a sua pergunta original, né, que era se a gente decidiu que ia empreender e depois decidiu o que ia ser, acho que a resposta é meio misturada. Foi meio que tudo ao mesmo tempo, entendeu? É porque uma coisa, eu pergunto isso para vocês, porque a gente escuta muito essa questão, né? Eu vou empreender e aí eu pensar o que fazer ou não. Eu tenho uma ideia, eu largo o que eu faço para empreender, né? Qual seria um caminho que isso aconteceria de uma maneira talvez mais orgânica? Mas eu acho que seria isso. Você quer perguntar alguma coisa, Paulo? Quero. Na verdade, eu fiquei curioso, porque quando você comenta, a Luísa, que você voltou da licença maternidade, que você não chegou nem a voltar e viu que não funcionava, foi uma coisa que veio de você ou também veio de onde você estava, do projeto que você estava fazendo em Quissamã? Foi uma conversa mútua ou veio... A primeira pergunta veio de você ou veio deles? Não, a conversa partiu deles, né? Tá, você tá acabando a licença, você vai retomar, como é que vai ser, né? Você sabe que seu projeto é lá, você vai ter que continuar tocando as coisas. E aí eu falei, gente, é claro que eu não posso passar 2 semanas por mês em Quissamã, não tem condição. E aí eles me perguntaram, você faz esse trabalho há 3 anos, você tem condição disso ser feito da maneira como tem que ser feita sem você ir? Eu falei, não tem. Não tem, eu sei que não tem, né? E, enfim, é uma fundação pequena, não tinha outros cargos, né, que eu pudesse ocupar e eu pudesse ter essa mobilidade. Então, foi uma coisa meio... Assim, não tinha jeito de eu ficar, não tinha outra oportunidade dentro da empresa e acabou acontecendo assim. Foi uma coisa meio...
e mútuo, né? Como você já vinha ajudando a Mari no Casarão Barato, você viu ali uma oportunidade de transição ou uma oportunidade de fazer isso acontecer para você permanente? Não, eu acho que quando eu entrei, eu já sabia que era permanente. A ideia era que fosse permanente. Quando eu entendi que eu estava imbricada ali, mais do que eu estava imaginando, aí já assim, tá bom, eu entendi que eu vou tentar seguir esse caminho, que é uma tentativa concreta, né? E você já tinha essa consciência que você ia ser uma empreendedora? Não, nenhum. Isso foi uma coisa que foi acontecendo no processo. Porque, assim, às vezes a gente vê um projeto, né, e a gente acha super interessante, a gente começa a contribuir e tal, e quando você vê, realmente o processo tomou conta da gente. Mas a gente não teve aquela consciência, assim, não, eu vou fazer isso, vai se tornar o meu meio principal, né? Quando você teve que sair do seu trabalho anterior e começou a preencher esse espaço com a Casarão Barato, você tinha essa consciência de que isso se tornaria o seu principal? Quer dizer, eu tinha esse desejo, sim. Eu tinha esse desejo, sim. Mas assim, não sei, não foi uma coisa muito consciente, não. Foi uma coisa bem orgânica, que foi acontecendo. Inclusive, assim, não sei se é a maneira mais legal de empreender. Assim, eu acho que provavelmente uma pessoa que se organize melhor e pense mais no que está fazendo pode chegar a resultados melhores ou em tempo menor, né, do que o que a gente... enfim, mas foi orgânico, foi acontecendo. Deixa eu perguntar Precisou até de, né, esse começo de todo o empreendimento, que tem uma série de questões financeiras, etc. Não sei o quê. Luísa precisou de um pouco de... Calma, Luísa, respira. Respira. Minha vida inteira foi assim, eu tô viva até hoje. Você vai entender que é assim. Você vai conseguir ficar mais confortável com isso. Não que seja ótimo nem ideal, né? Mas como eu já vinha, apesar de não de um empreendimento no sentido mais amplo da palavra, eu já vinha sendo autônoma, eu já possuía o CNPJ, que hoje a Luísa agora faz parte do CNPJ, mas na época não e tal. Esse tipo de realidade mais instável já fazia parte da minha vida. Quer dizer, era instável, mas o meu tempo era meu, né? O meu tempo me pertencia. Então, acho que teve esse processo também, né? Rolando em paralelo. Assim. Foi. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em relação à construção do negócio, né? Porque agora o negócio já tem 5 anos, né? Que vocês falaram que os pequenos estão com 5, então estou entendendo que é isso aí, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, fala um pouquinho pra gente como é que foi o começo, conciliar bebês recém-nascidos com um negócio recém-nascido. Nossa, olha, moleza, só que ao contrário. Ele começou a sair mais do papel mesmo quando as 2 crianças foram para creche, né? Assim, a gente foi no comecinho, como tinha esse estagiário, a gente foi começando a tatear a estrutura da coisa. O modelo do negócio também era um pouco diferente, ele sofreu mudanças no processo, mas enfim, a gente foi começando a tatear, que foi tipo o primeiro semestre do Casarão Barato, né? E aí as crianças foram para creche, aí a gente começou a conseguir, tipo, sentar e responder e-mails, sabe? E foi aí que a coisa começou a andar mesmo, assim, na verdade, eu acho que o período de gestação do Casarão Barato, a gente sempre faz essa comparação que o Casarão Barato é mais um filho, né? Que nasceram os 3 juntos, assim, ao mesmo tempo. Então, eu acho que o período de gestação do Casarão Barato foi um pouco mais longo. As crianças levaram lá os 9 meses deles, né? E o Casarão Barato levou um pouco mais, porque depois que eles nasceram, nesses primeiros 5 meses em que a gente estava de licença, que a coisa foi tomando forma, eu fui começando a ajudar a Mari foi começando a implementar os primeiros passos, e quando terminou a minha licença maternidade, que eu saí do trabalho, do trabalho formal, né, sei lá, do emprego formal, é que eu me vi também entrando junto e tal. Então, meio que eu acho que começou mesmo a engrenar quando as crianças já tinham, sei lá, 6 meses, assim, 5, 6 meses, né? Que foi quando eles foram indo para a escola, foram indo para a creche.
E a gente tinha 4 horas por dia para trabalhar. Olha que incrível. Então, você ficava o dia inteiro. Não vou enganar ninguém, não. Oi? Hoje em dia, 4 horas para mim tá no luxo. Luxo, exatamente. E aí também os nossos processos foram um pouco diferentes, né? Porque eu sempre trabalhei dentro da minha casa. O José ficou alguns meses na creche, depois voltou para casa. Eu tinha uma babá e sempre trabalhei com ele perto de mim. E Mari já trabalhava nessa casa de coworking que ela falou antes, né? Então, continuou lá no coworking, tendo a salinha dela, tendo esse momento para ela de sair de casa. E Joana ficava o dia todo na escola, na creche? Ficava. Ela ficou 2 meses, meio período, depois ela já foi para... Quando ela tinha 7 meses, já foi para o integral. E aí eu conseguia ficar o dia inteiro. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é mais difícil, criar um filho ou criar uma empresa? Olha, que pergunta difícil. Bom, eu acho que criar um filho tem desafios globais, né? Assim, que é muita coisa para a gente ensinar, muito valor. Assim, eu acho que a dificuldade, eu diria que é mais difícil. Até porque a empresa, quando ela é sua, ainda mais pequenininha como a nossa, tem aquele um diazinho. Cara, hoje eu tô muito cansada, quer saber? Esses e-mails podem esperar até amanhã. Tipo, o filho não pode esperar nem 10 minutos. Exatamente. Estão vendo aqui como não pode Convença um filho a esperar 10 minutos e me ensine como. Agora, eu acho assim, a combinação, né, de filho com empresa é bombástica, né? Esse é um desafio maior ainda, né? Quando vocês pensam, eu fiz essa pergunta porque quando a gente pensa, caramba, vou ter um filho, já é todo um empreendimento, né? Você inicia uma carreira inteira, integral, como a Mari falou, sem break. E aí, ao mesmo tempo, às vezes a gente pensa assim, eu vou empreender, que essa é a solução para eu ter mais tempo, para eu ter mais liberdade. Quando eu digo isso para vocês, o que vocês diriam para pessoas que estão pensando dessa forma? Sabe de nada, inocente. Eu acho assim, você ganha sim flexibilidade de horários, né? Ganha. O que não significa que você ganhe tempo, né? E que você trabalhe menos. Pelo contrário, é uma distinção interessante. Entre flexibilidade de horário e tempo, já é um primeiro. Isso, exatamente. É porque a flexibilização de horário, eu acho que tem uma coisa cultural mesmo dela ser considerada sempre necessariamente positiva, mas ela não é necessariamente positiva. Ela se impõe também, às vezes, para você. Você é obrigado a flexibilizar o seu horário, você é obrigado a trabalhar depois das 10 da noite. E a gerenciar o seu horário também, né? Exatamente. Então, assim, é claro que é ótimo, por um lado, até por isso que eu estava falando, cara, eu estou com maior preguiça, Luísa, desculpa, eu vou trabalhar só de noite para compensar de dia, isso é legal. Maior preguiça, ou cheia de compromisso, eu tenho pediatra, enfim, né? Seja o que for. Qualquer coisa, né? Mas eu acho que é importante pontuar que a flexibilização de horário ela é meio romanceada, assim, porque ela é legal por um lado, mas por outro ela é imposta também, né? E até pelas relações familiares, digamos, mas você trabalha em casa, tá com a criança, não sei o que, será que você não pode resolver XYZ então? E aí depois você resolve, entendeu? Eu acho que é isso, assim, a gente no começo do Casarão Barato, no primeiro ano do Casarão Barato, a gente trabalhava 15 horas por dia, mais ou menos, tendo bebê pequeno, né, e no meu caso específico, tendo um bebê que não dormia de noite. Então, assim, você tem que trabalhar muito mais, eu diria, né, em termos de horas, em termos de cabeça. A sua cabeça tem que fazer muito mais coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o tempo que antes já era apertado, agora você tem que dar conta de muito mais coisa dentro da cabeça ao mesmo tempo. Então, a responsabilidade, o tamanho desse negócio aumenta muito, né? Mas, por outro lado, eu posso... Sei lá, hoje em dia, por exemplo, eu passo todas as manhãs com meu filho. Eu deixo ele na escola 1 hora e de tarde eu sento para trabalhar. E aí eu paro, pego ele na escola, dou jantar, não sei o quê. Depois que ele dorme, eu trabalho mais um pouco. Ou no fim de semana eu tiro um dia para trabalhar, porque essa é uma realidade que foi necessária, como a Mari falou. Se impôs aqui na minha casa por questões
financeiras, por arranjos de como que a nossa família roda. E a parte boa é que eu pude dizer, Mariana, somos nós duas e agora eu não vou poder mais trabalhar na parte da manhã. E ok, é isso, né? Então, isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim, porque eu tenho que ir, às vezes, madrugada, às vezes tem fim de semana que a gente tem que fazer, enfim. E a flexibilidade que existe também inclui, por exemplo, nossas colaboradoras, né? A gente tem uma colaboradora que mora em Nova York e que trabalha no fuso horário dela e que faz curso de inglês de manhã e de tarde, daí, não é o de tarde daqui, ela está trabalhando. Então, a gente consegue fazer isso, né? Enfim, a gente comporta essa maleabilidade, né? E assim, e no caso específico do nosso tipo de negócio, comporta mais ainda, que é um negócio digital, né? Então, enfim. Então, é ok pra gente. Se fosse uma loja, ficar um bocadinho mais complicado. Mari, deixa eu te perguntar, como é que foi essa trajetória tua de sair de uma pessoa que trabalhava autônoma, pelo visto freelancer, né? E aí você decidiu migrar para a questão de empreender. Como foi essa transição? Por que surgiu isso? Então, foi uma mistura de duas coisas. Uma, eu já tinha muito interesse, desejo pela coisa, enfim, como eu tinha falado, eu já tinha participado de workshops e cursos, enfim, e algumas pequenas formações do assunto. Nunca foi muito meu desejo ser funcionária e etc. E eu via no nascimento da criança e aquela realidade, que não sei por que a gente só percebe depois que tem que pagar a escola, essas coisas, que uma coisa mais estruturada funcionaria melhor para mim, possivelmente acompanhada de alguém, porque o autônomo já traz várias outras questões para além do empreendedor, que é coisa de você se organizar sozinho, discutir com a sombra e tal. Então, na verdade, o processo foi mais por aí, assim, dar uma profissionalizada mais no trabalho, me organizar, enfim, para conseguir um pouco mais de estabilidade. E aí aquela coisa que eu falo para mim mesma, sabe de nada inocente, né? Mas eu estava acreditando nisso. Então, gente, me fala o seguinte, assim, fechando isso tudo que a gente conversou, essas experiências todas e tudo mais. Vale a pena empreender? É uma escolha bacana? Como é que isso é para vocês? Vale a pena. Eu acho que não é para todo mundo, tá? Assim como a maternidade, não é para todo mundo. Eu acho que é uma opção mesmo, é uma opção que mesmo que caia no teu colo como uma surpresa e vá funcionando de forma orgânica, tem que ser uma opção consciente. Em determinado momento você tem que tomar consciência disso que está acontecendo e você tem que pensar se você quer se entregar a isso. Porque assim como a maternidade, eu acho que realmente isso é um paralelo muito bom, assim, porque empreender demanda muito da gente, muito. É uma dedicação total e exclusiva. Tem muita gente que acha que pode fazer em paralelo com outra coisa. A gente tem um blog profissional, as pessoas falam, mas só faz isso. Cara, isso me toma o dia inteiro, você não está entendendo, sabe? Não dá para fazer outra coisa. Mas como é que eu faço para ter um blog profissional? Primeira coisa, larga o teu emprego, porque você não vai conseguir ter um blog profissional se você continuar trabalhando. Então, assim, não é para todo mundo. É uma opção que tem que ser consciente, tem que ser feita de uma maneira dentro de você, é uma vontade sua mesmo. E eu acho que tem que ser experimentado, vivenciado para ver se você é para isso, né? Porque não é para todo mundo mesmo. Agora, para mim, está sendo muito gratificante. Eu gosto de trabalhar dentro de casa, eu gosto dessa flexibilidade de horário. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar de noite, então eu gosto dessa flexibilidade. E para mim, ter a oportunidade de estar mais perto do meu filho tem sido uma coisa assim, altamente gratificante e sem a qual não poderia me entender hoje tal qual eu sou, né? Eu teria que, não sei como seria sem isso, sem esse contato. Então, para mim, tá valendo a pena. E para você, Mari? Então, eu acho que super vale a pena. Como a Luísa falou, todo mundo, para mim, sempre foi uma realidade estar trabalhando por conta própria. Então, enfim, acho que vale a pena, acho que é um caminho legal.
E complementando o que a Lu falou, nesse paralelo com a maternidade, que a gente acaba falando muito dos problemas, né, das dificuldades, mas também tem um lado super gratificante cada vez que você conquista um negócio, que acontece, que você tem um reconhecimento, que você fecha aquele negócio, que, sei lá, a gente participou de umas feiras no começo e viu as pessoas tirar foto com a gente, umas coisas assim. Então, no paralelo da maternidade, tem esses marcos de desenvolvimento e crescimento que são muito legais também, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Tem um lado muito gratificante por trás, independente de sucesso financeiro ou não, enfim, todo trabalho vem acompanhado disso, mas tem o lado, enfim, emocional da coisa também, que eu acho que vale muito a pena e é muito legal. Então, gente, olha, eu queria super agradecer, eu e Polly, a gente agradece demais de vocês dividirem com a gente essa experiência do empreender. Muitas das mães e pais que vêm aqui no canal do Fênix para conhecer mais, para se entender mais, têm essa vontade, então eu acho que é muito legal poder conhecer o lado de lá, eu não diria negro, porque acho que não é negro, mas é o outro lado da força, né? O lado B. E eu acho que é legal porque dá essa noção de realidade, então eu super agradeço. E para todo mundo que está assistindo a gente, o blog delas chama Casar é um Barato, tá no Facebook também, né, gente? Tem o que mais? Tá no site, né? Tem site, tem o Face, tem Instagram, tem Twitter, tem Pinterest. Isso, então, e eu queria fazer mais uma divulgação rápida. Então, justamente depois desses 5 anos empreendendo, a gente está cada vez mais abraçando essa causa do empreendedorismo. E a gente vem refletindo muito sobre o empreendedorismo materno especificamente. Então, nesses últimos 6 meses, a gente tem refletido muito, pensado muito sobre isso. E a gente acabou de lançar um projeto novo, paralelo, que se chama Empreendedora é a Mãe. O Empreendedora é a Mãe já tem site, a gente vai dar um workshop, vai dar uma aula sobre como ter um blog profissional, pensando muito em como que a gente pode ajudar. Eu acho que esse movimento aqui de tentar ajudar empreendedores, e especialmente mães empreendedoras, porque eu acho que é um universo diferente, né? Assim, isso que aconteceu comigo é uma coisa que acontece com muita gente, né? Pessoa que tem que empreender porque virou a única opção ali dentro do cenário profissional, né? Então, eu acho que a gente pensar em poder ajudar e conversar e mostrar como e dar a mão um pouquinho para quem está passando por esse processo é um negócio super importante. Então, certeza. O que eu acho super legal, gente, vocês estarem dividindo essa história com a gente, é porque a gente, exatamente, a proposta do Projeto Fênix desde o início foi exatamente essa, não só auxiliar mães nesse processo todo pós-maternidade, de se reencontrar, até porque, né, existe essa história, né, de quando você volta, você nem sempre se encontra com a própria carreira, né? No seu caso, a gente tem uma pesquisa, inclusive, que a gente leu essa semana sobre isso, 48% das mães, quando voltam, né, da licença maternidade, elas automaticamente, né, se desligam da empresa, se desligam do emprego que elas estão. Então, isso é um número bem alto. E também porque assim, a gente está ouvindo uma história real, né? Porque a gente tem muito romance em cima da história do empreendedorismo e você acaba ficando um pouco perdido o que é a realidade e o que não é. Então, assim, não tem romance. É super legal. Isso é que é legal, assim, porque é o real e é interessante, né? A experiência é gratificante porque você está em cima de um projeto que você ama. Isso é super legal. Sim. A gente vai colocar na descrição do vídeo para vocês o site do Empreendedor é a Mãe, o site do Casar é um Barato, que é importante para vocês conhecerem, que eu acho que super agrega para todo mundo. Meninas, de novo, super obrigada. A gente agradece mesmo de coração. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito legal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.